Olá a todos, o meu nome é Pedro Felício e sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Board Games Herald. Este é mais um como jogar e análise de um jogo. E o escolhido para hoje é, claro, o jogo Bot Factory. Isto é um jogo da Eagle Gryphon Game, é um jogo dos designers João Quintela Martins e Vital Lacerda. É um jogo para 1 a 4 jogadores, 14 ou mais anos de idade e dura entre 30 a 40 minutos. Em Bot Factory vamos competir para ser os melhores trabalhadores de uma fábrica de robôs e para isso vamos produzir peças, montar as peças para criar robôs, melhorar as nossas finanças e tentar puxar os robôs da cor construída para mais, fazer contratos, adquirir projetos, etc, etc. Tudo para então termos lá a plaquinha de melhor trabalhador, melhor empregado do mês nesta Bot Factory. E de seguida vamos já ver como é que se joga e depois vamos voltar para ver as minhas opiniões deste jogo. E como sempre começamos com a preparação do tabuleiro. E começamos por montar o tabuleiro de jogo colocando as partes da fábrica da seguinte forma. Mais à esquerda o tabuleiro de montagem, de seguida o tabuleiro de produção de partes com a roda, de seguida o tabuleiro de projetos e finalmente mais à direita o tabuleiro das finanças. De seguida vamos colocar os vários meeples dos robôs no topo das linhas de montagem. Os vermelhos, os amarelos, os azuis e os verdes. Num jogo de 3-4 jogadores são colocados todos os robôs. Num jogo de 1 e 2 jogadores são colocados apenas 3 robôs de cada cor. Isto é um jogo de 3-4, portanto vão ser colocados todos os robôs. De seguida vamos colocar 2 peças aleatórias de robô nas paletes no tabuleiro de montagem. As restantes vamos dividi-las por cor, vamos baralhar e vamos colocar no cimo do tabuleiro de produção de partes na cor respectiva. De seguida vamos rodar a roda, depois de colocada, claro, para fazer coincidir as linhas amarelas do interior com as linhas amarelas do exterior, as linhas amarelas do interior com, então, o rebordo deste espaço amarelo. Vamos colocar o disco rosa por cima da pilha, cuja peça está nas paletes, neste tabuleiro, do lado esquerdo. Portanto, neste caso, então, em cima da pilha vermelha. De seguida vamos preencher os vários espaços na roda, começando onde está o disco rosa, indo pela esquerda e depois voltando novamente ao início, começando no espaço amarelo mais à esquerda. Vamos adquirir as peças de projeto e vamos baralhar e vamos fazer uma pilha no canto superior esquerda do tabuleiro de projetos. Depois vamos preencher cada um destes espaços com o traçado azul com um projeto do topo da pilha de projetos. De seguida vamos adquirir as peças de robô universais, as rosas ou roxas, e vamos colocá-las aqui em cima com cabeça, tronco e membros. Assim desta forma. Vamos adquirir aqui os marcadores transparentes, vamos colocar o marcador do cubo transparente cinzento aqui no contador de ações no tabuleiro de produção de peças. Vamos colocar os cilindros de cor no tabuleiro de finanças no espaço redondo correspondente aqui ao preço, ao valor dos vários robôs nas cores respectivas. Será então aqui no espaço 6 onde vamos colocar esses cilindros. De seguida vamos adquirir estas peças de contrato, as que têm então o valor e os robôs. Vamos baralhar e vamos preencher estes espaços retangulares traçados na parte de baixo do tabuleiro de finanças. Assim desta forma. De seguida vamos colocar então a peça da Sandra no espaço mais à direita dos espaços de ação no tabuleiro de finanças. De seguida, cada jogador irá escolher uma cor e irá levar para si o trabalhador dessa cor e irá colocá-lo à sua frente. Irá também retirar uma destas peças de projeto aleatórias do topo da pilha de projetos. Serão feitos armazéns destes marcadores de fala ao alcance dos jogadores, mas não ao pé dos jogadores. Depois de escolher o primeiro jogador, será dado um marcador a cada jogador de fala da sua cor e 2 marcadores ao último jogador.
E finalmente, em ordem contrária de jogo, neste caso azul, laranja, roxo, cada jogador irá adquirir uma das 4 peças viradas presentes na parte de cima do tabuleiro de produção de peças. E está pronto a jogar um jogo de Bot Factory. O objetivo do jogo é ganhar pontos de vitória. Para isso, os jogadores irão adquirir partes para construir os vários robôs de forma a ganhar contratos e pontos pelo valor desses robôs construídos. O jogo irá decorrer por rondas, onde em cada ronda os jogadores irão mover os seus trabalhadores para um dos espaços diferentes daquele onde estavam, irão fazer as ações dos espaços onde estão. Isto irá decorrer até ao final do jogo. Cada ronda é composta por 3 fases. Na fase 1, os jogadores irão mover ou colocar os seus trabalhadores no tabuleiro se for a primeira ronda. Na fase 2, irão realizar as ações onde têm os seus trabalhadores. Na fase 3, irão fazer uma manutenção geral. E depois da manutenção, o jogo irá seguir com uma nova ronda. Isto irá decorrer até ao final do jogo. Na fase 1, mover os trabalhadores, sendo a primeira ronda do jogo, os jogadores irão colocar os seus trabalhadores por ordem, começando pelo primeiro jogador e depois indo pela esquerda. Cada jogador irá, então, colocar o seu trabalhador num dos espaços de ação circular no fundo dos vários tabuleiros de jogo. A partir da segunda ronda, os movimentos dos trabalhadores irão ser realizados da esquerda para a direita, levantando o trabalhador, movendo esse trabalhador para um espaço livre de ação em um outro tabuleiro da fábrica diferente de onde estava. A Sandra irá mover-se por ordem como os trabalhadores dos jogadores, movendo-se para o espaço livre mais à esquerda do próximo tabuleiro. Se estiver no tabuleiro de finanças, como é o caso agora, ela então irá para o tabuleiro de montagem no espaço mais à esquerda. Estando no de montagem, iria-se mover para o espaço mais à esquerda livre. Se estivesse aqui, então para o espaço mais à esquerda livre. Depois de todos os jogadores terem movimentado o seu trabalhador e a Sandra ter-se movido da forma como já explicada, os trabalhadores e a Sandra irão realizar ações no tabuleiro para onde se moveram. Cada trabalhador irá realizar a sua ação na ordem de colocação nos tabuleiros da esquerda para a direita. Quando a ação for realizada, o trabalhador irá ser deitado para assinalar que já realizou a sua ação. Então, da esquerda para a direita, íamos ativando cada um dos trabalhadores, inclusive a Sandra. Então, a Sandra ia fazer a sua ação, que já vai ser explicada. Depois, o trabalhador azul ia-se baixar e ia fazer a sua ação, que era, então, colocar uma peça. Aqui, o trabalhador ia fazer a sua ação, que era adquirir estas peças. E finalmente, este iria então adquirir as peças aqui e assim por diante. Quando isto acontecesse tudo, terminava então esta fase e ia para uma fase de manutenção. Além de realizar a sua ação principal, cada jogador poderá realizar uma ação executiva, mesmo que o jogador não puder ou não quiser realizar a sua ação principal. Atenção! Se a Sandra estiver no mesmo tabuleiro onde está o trabalhador de um jogador, esse jogador terá de gastar um marcador de fala para realizar tanto a sua ação principal como a sua ação executiva ou de bónus. Se não quiser ou não puder pagar, o jogador irá simplesmente deitar o seu trabalhador sem realizar qualquer ação. O objetivo do tabuleiro de montagem é colocar peças nos espaços corretos para construir os robôs que estão por cima. Existem 3 espaços de ação principal no tabuleiro de montagem. O primeiro espaço, mais à esquerda, permite colocar uma peça de robô. O segundo, que é o do meio, permite colocar uma ou 2 peças de robô. O terceiro irá permitir colocar 1, 2 ou 3 peças de robô, mas tendo que gastar um dos marcadores de fala. Cada peça terá que ser colocada num espaço vazio que não tem lá outra peça. E terá que ser colocada a peça dessa cor por baixo do robô dessa cor. Por exemplo, se eu quiser então colocar esta peça que é o tronco de um robô vermelho, eu vou ter que colocar por baixo do robô vermelho no local dos troncos, que é então o meio. Se eu quiser colocar esta cabeça amarela, eu vou ter que colocar na parte de cima da linha de montagem dos robôs
amarelos. Se eu quero colocar esta peça de pés azul, eu vou colocar então esta peça na parte de baixo, na linha de montagem dos robôs azuis. Por cada peça colocada, o jogador irá ganhar um bónus. Se for a primeira peça a ser colocada de um robô, ele vai ganhar 2 marcadores de fala da sua cor, que irá levar para si. Se colocar a segunda peça, ele também irá ganhar 2 marcadores de fala da sua cor. Se colocar a terceira peça da sua cor, ele irá então completar o robô, irá levar o robô para si. Mas atenção, só poderá colocar a terceira peça se possuir um projeto da cor desse robô. Isto é, tendo então um projeto verde, ele poderá fazer então a colocação desta terceira peça e levar o robô. Caso não tivesse então este projeto verde, ele não poderia nunca colocar a terceira peça. Quando isso acontecer, então ele irá levar o robô, irá colocá-lo por cima então do seu projeto que irá colocar à sua frente. Cada vez que um jogador colocar uma peça que tape um destes símbolos, ele poderá então gastar um dos seus marcadores de fala e adquirir uma peça de uma das pilhas de cor que está no topo do tabuleiro de montagem à sua escolha. A ação executiva deste tabuleiro, que isto é a ação de bónus, é dar um marcador de fala da sua cor e trocar uma das suas peças por outra das suas peças que se encontre numa destas duas paletes, levando a nova peça para si. Se a Sandra estiver neste tabuleiro e for a vez dela, ela irá então baixar, irá fazer a sua ação. Irá então descartar as peças que estão nas paletes, irão colocá-las nas pilhas de descarte por cima do tabuleiro de montagem, virando-as ao contrário, por cima então da cor respectiva. De seguida, irá adquirir a peça que está por baixo do marcador do disco, irá colocar também a que está à direita da mesma e depois o disco irá para a próxima pilha daquelas que não foram utilizadas. O objetivo do tabuleiro de produção de partes, que é este aqui da roda, é adquirir as várias peças correspondentes às 3 peças do robôs para serem construídas no tabuleiro de montagem. Existem 3 espaços para realizar a ação principal deste tabuleiro. No primeiro espaço, mais à esquerda, o jogador terá direito a 3 movimentos e irá ganhar também um marcador de fala da sua cor que lhe irá levar para si. No espaço do meio, o jogador poderá ter direito até 4 movimentos e no mais à direita irá poder fazer até 6 movimentos. Os movimentos serão realizados na roda, movendo-a e tirando as várias peças dos espaços da mesma. Cada ponto de movimento irá permitir o jogador mover a roda a favor dos ponteiros do relógio, fazendo coincidir as linhas amarelas. Assim, desta forma. A outra forma de gastar pontos de movimento é retirar peças dos 2 espaços mais abaixo da roda. Isto é, eu poderia tirar esta peça, iria gastar um movimento e esta peça iria gastar outro movimento, levando essas peças para mim. Se eu mover para o espaço amarelo no topo da plataforma e estiver algum espaço vazio na roda, então esse espaço ou espaços serão preenchidos com uma das peças do tabuleiro à escolha de quem moveu a roda, mas não será movido o disco. Por exemplo, o jogador azul poderá escolher então colocar aqui o verde e colocar aqui o azul. Se ao retirar uma peça o fizer de um espaços que tem este símbolo, o jogador poderá levar então essa peça para si, poderá pagar um marcador de fala da sua cor e poderá colocar uma das suas peças que possui no espaço correspondente no tabuleiro de montagem. Por exemplo, esta. Se o fizer, ele vai ganhar todos os bónus e poder fazer as suas ações. Ele, ao pôr a segunda peça, ele irá ganhar 2 destas peças, o que lhe também daria possibilidade de gastar uma dessas peças e adquirir uma outra peça do topo
das pilhas que estão aqui neste tabuleiro. Se alguma das pilhas de parte de cor se gastar, irá-se baralhar a pilha de descarte dessa cor, irá criar uma nova pilha na cor respectiva. A ação executiva deste espaço consiste em que o jogador descarte 3 peças de robô para as respectivas pilhas de descarte, irá adquirir qualquer peça que está na parte de cima desse tabuleiro, levando-a para si. A ação da Sandra consiste em preencher todos os espaços vazios da roda, começando pela peça que está por baixo do disco e depois continuando pela direita, serão colocadas uma a uma as peças na roda. Depois de todos os espaços preenchidos, o disco irá mover-se para a pilha à direita da pilha da qual foi retirada a última peça. Isto é, a última peça foi a verde e ia se mover para a pilha vermelha. O objetivo do tabuleiro de projetos é adquirir os vários projetos que permitem construir os robôs das várias cores. Existem 2 espaços de ação principal neste tabuleiro. O primeiro espaço à esquerda irá permitir adquirir um dos projetos à vista. No segundo espaço, o jogador poderá adquirir 2 projetos à vista. Se o jogador retirar o projeto mais abaixo na coluna da direita, ele irá ganhar um marcador de fala da sua cor. Se retirar o projeto mais abaixo na coluna da esquerda, ele poderá dar um dos marcadores de fala da sua cor, escolher uma das peças que ainda possua e pode colocá-la na linha de montagem no local correto da forma que já foi explicada, ganhando todos os bónus e, inclusive, as ações de bónus. Atenção, não serão repostas as peças do projeto, apenas serão repostas na manutenção e pela ação da Sandra. A ação executiva deste tabuleiro consiste em descartar 2 projetos para adquirir uma das peças universais roxas que ainda estão neste tabuleiro, levando-a para si. Estas peças universais valem por qualquer cor de robô quando colocadas, sendo esta a cabeça, o tronco e a parte de baixo. A ação da Sandra neste tabuleiro é descartar os 2 projetos do fundo de cada uma das colunas, deslizar os restantes e preencher os espaços vazios com os projetos da pilha de projetos que está nesse tabuleiro. O objetivo do tabuleiro de finanças é aumentar o valor dos vários robôs e reservar contratos de venda. Existem 3 espaços de ação principal neste tabuleiro. O primeiro espaço, mais à esquerda, deixará o jogador gastar 1 ou 2 marcadores de fala nas ações de contratos ou de aumento de valor dos robôs. No espaço do meio permitirá gastar 1, 2 ou 3 marcadores nessas ações. E o espaço mais à direita principal deixará então gastar 1, 2, 3 ou 4 marcadores de fala. Os marcadores poderão ser então utilizados de 2 formas, podendo fazer ambas as ações as vezes que o jogador quiser, até o máximo de tokens que possuir ou que a ação que escolheu lhe permite gastar. Gastando um marcador e fazendo subir qualquer um destes marcadores no trilho de valor do robô, escolhendo a cor. Por exemplo, ele já construiu o verde, gastaria então um marcador e faria subir o verde. Poderia fazer isso tantas vezes como quisesse, quantas possuísse, e então também poderia fazer tantas vezes como permitisse. Neste caso, até 4. Se o marcador de valor passar a linha com o símbolo de projeto, que é logo a primeira linha, o jogador poderá imediatamente adquirir um dos projetos presentes virados para cima no tabuleiro de projeto, podendo inclusive ganhar os bónus ou as ações de bónus presentes nesses espaços. Se o jogador passar a segunda linha, ele poderá então agarrar numa peça que tiver e colocá-la, como já explicado, na linha de montagem, ganhando todos os bónus e ações de bónus que puder fazer. O jogador também poderá gastar tokens na parte de baixo do tabuleiro para reservar contratos. Dependendo da linha onde está o contrato, o jogador terá que gastar 1, 2 ou 3 marcadores de fala para reservar contratos. Então, ele já tinha gasto 2 marcadores aqui, poderia gastar até 4, quer dizer que ele poderia gastar até 2 marcadores aqui em baixo, podendo reservar um destes daqui, utilizando então um deles para reservar e o outro voltando para a reserva geral, ou nesta parte daqui poderia até reservar
2 contratos, porque basta um marcador para cada um deles e eu poderia gastar 2. Se outro jogador for aqui a este contrato, ele irá colocar então o marcador no espaço que tem um valor menor. Como pode ser visto, só 2 pessoas é que podem reservar o mesmo contrato. Não existe ações executivas neste tabuleiro. A ação da Sandra neste tabuleiro consiste em aumentar por 1 o valor do robô menos valioso. Se houver mais do que um robô menos valioso, esses serão aumentados por 1. No entanto, se todos os robôs estiverem empatados, nenhum será aumentado. No final do turno, cada jogador só poderá ter 5 peças de robôs e 5 peças de projetos. Se o jogador possuir mais do que 5 de qualquer um dos tipos, terá então que descartar até 5 para as pilhas de descarte correspondentes. Depois de todos os trabalhadores e a Sandra terem feito as suas ações, será feita a manutenção em 2 partes. Primeiro, vamos retirar as peças dos robôs que foram completados e descartados então para a pilha de descarte da cor respectiva. Irá baixar por 1 no trilho de finanças cada robô que foi completado nessa ronda. Vamos descartar as peças no fundo de cada uma das colunas no tabuleiro de projetos. Iremos então deslizar as peças, iremos colocar as peças nos sítios que estão então vazios. Se alguma vez terminar a pilha de projetos, irá-se pegar então na pilha de descarte de projetos, baralhar, irá-se fazer então uma nova pilha de projetos. O jogo termina no final de uma ronda onde foram construídos todos os robôs de uma cor ou um jogador tiver construído 5 robôs. Depois disso, irá-se passar à pontuação final, virando o tabuleiro de montagem para o outro lado, que é então o trilho de pontuação. Colocando então o marcador de fala de cada um dos jogadores no início desse trilho. Para cada robô completado, o jogador irá ganhar pontos de acordo com o valor do mesmo no tabuleiro das finanças. Isto é, cada robô vermelho irá valer 6, cada robô amarelo irá valer 8, cada robô azul irá valer 6, cada robô verde irá valer 10. Estes pontos serão então assinalados no tabuleiro de pontuação. Depois vamos pontuar os contratos completados, ganhando os pontos que estão por baixo do marcador de fala e os pontos na linha onde está o contrato. Atenção, cada robô só vale para um contrato. Isto é, o laranja tem vermelho aqui, 2 vermelhos aqui, um vermelho e um verde aqui. Quer dizer que ele só poderia completar um destes contratos. Sendo assim, ele iria escolher completar este contrato, ganhando 7 mais 7, 14 pontos. Por cada contrato não completado, o jogador irá perder os pontos que estão na linha onde está esse contrato. Por cada peça de robô que o jogador ainda possui, o jogador irá perder também 1 ponto. E por cada projeto que o jogador não fez, o jogador irá perder 2 pontos. Quem tiver mais pontos será o vencedor. Em caso de empate dos jogadores empatados, o jogador que tiver construído mais robôs será o vencedor. Se ainda assim houver empate dos jogadores empatados, o jogador que possuir um número ímpar de marcadores de fala será o vencedor. Se ainda assim houver empate, os jogadores empatados irão partilhar a vitória. Depois de sabermos como é que joga este Bot Factory da Eagle Gryphon Games, vamos saber as minhas opiniões. E como sempre, começamos com o que eu gosto mais, com o que eu gosto menos e o que eu gosto mais ou menos deste Bot Factory. E então, o que é que eu gosto mais? Sem dúvida, uma das coisas que eu gosto mais de sempre em qualquer jogo, que são as ações encadeadas. É isso mesmo. Uma ação que permite fazer outra ação, que permite fazer outra ação, que permite fazer outra ação. Para mim, este encadeamento, ações combos, para mim são fabulosos e qualquer jogo e a maior parte dos jogos que possuem este mecanismo para mim são fascinantes e este falo de uma forma muito, muito bem feita. Por isso mesmo então, estas ações encadeadas é uma coisa que eu gosto mais. E o que é que eu gosto mais? Eu gosto mais dos componentes, começando pelo seu insert, que está muito interessante, muito fácil para destruir as coisas por outras pessoas, até, claro,
a madeira, que tem os vários tokenzinhos dos jogadores de cores interessantes, gravados, os balãozinhos, os speech tokens também diferentes, e claro, os pequenos robôzinhos que são diferentes em cada cor, são também gravados. A Sandra, o Vilela, tudo muito bem feito, muito bem gravado. Os tokens então muito interessantes, um design espartano, assim se possa dizer, não é assim um design super espampanante, mas faz aquilo que é necessário em termos de ilustração. Por isso mesmo, os componentes. E o que é que eu gosto mais? Eu gosto mais do seu simples mecanismo de seleção de ações. É isso mesmo. Apesar de isto parecer um worker placement, não é. É um jogo de seleção de ações. É isto mesmo que o faz com muita elegância este jogo, assim como a maior parte dos jogos do Vital Lacerda. Falo com muita elegância, claro está que tudo o que vem a seguir desta seleção é bem mais complexo, mas este simples mecanismo de fazer a seleção de ações, gosto bastante. E o que é que eu gosto mais ou menos? O que eu gosto mais ou menos é, na minha opinião, a ação da Sandra no tabuleiro de projetos. Creio que é redundante. O que a Sandra faz é exatamente o que se faz durante a manutenção no final de cada ronda. Portanto, ela ir lá, acho que é redundante, acho que faz as coisas acelerar, acho que deveria haver algum outro tipo de ação que a Sandra pudesse fazer ali naquele tabuleiro, e por mim gosto mais ou menos. E o que é que eu gosto menos? Eu gosto menos de perdermos pontos por as partes e por os projetos que não utilizarmos. Talvez, pronto, compreendo que os designers não querem que nós fazemos o assambarcamento, o hoarding dessas partes, assim se possa dizer. Acredito que possa ser isso, e sermos um bocadinho... trabalharmos mais, sermos mais proativos, acredito que sim, mas eu gostava talvez um pouco mais, um bocado de salada de pontos, essa é uma ação final para talvez ganhares um bocadinho de pontos, é ir buscar um projeto ou ir buscar uma peça. Podemos, sei lá, acho que a perca de pontos, acho que para mim, é um pouco exagerada, principalmente com 2 pontos no projeto. Para mim, gosto menos dessa perca de pontos. Acho que é um bocadinho anticlimático essa perca de pontos no final. E depois sabemos o que é que eu gosto mais, o que é que eu gosto menos, e o que eu gosto mais ou menos. Vamos saber as minhas opiniões finais e globais sobre este Bot Factory da Eagle Gryphon Games. E claro está que eu simplesmente adoro este jogo. Não é por nada que ficou no meu top do ano passado, em quarto, se não estou enganado. E vocês dizem, então, mas só saiu este ano. Eu já tinha, na verdade, um protótipo final. É um protótipo final, uma cópia de pré-produção. Ou não tinha... consegui jogar uma cópia de pré-produção de um dos designers, que basicamente é o jogo como está aqui. Portanto, eu já tinha tudo a jogar na mesa conforme deveria ser, e por isso mesmo já joguei este jogo e adoro este jogo. Tão simples, tão elegante, como eu já disse, a escolha de ações, e depois as ações de encadeamento. Podemos estar num tabuleiro, mas estamos a incidir noutro tabuleiro. Por exemplo, há um tabuleiro que nos permite meter o tabuleiro de finanças, deixa-nos meter peças no tabuleiro de montagem, que nos deixa ir buscar peças ao tabuleiro de produção de peças, etc, etc. Andamos aqui de um tabuleiro para o outro e podemos até fazer robôs que depois deixam-nos... Bem, eu acho que este encadeamento de ações é fabuloso, é um dos meus mecanismos favoritos. Estes combos, assim se possa dizer, é um dos meus mecanismos favoritos, e creio que este Bot Factory o faz muito bem feito. As próprias ações em si não são muito complexas. Em termos do fazer, não são complexas. Há aqui umas pequenas coisas na colocação das peças, etc. Pode haver ali um bocadinho de dificuldade de como é que as coisas fazem e as peças que têm que ser colocadas. Talvez haja um pouco de confusão, e talvez aí essa seja um bocadinho convoluto nesse aspecto, mas de resto o jogo é
espetacularmente suave, com combos muito interessantes, a criação com uma corrida a criar robôs, mas ao mesmo tempo não esquecer que os robôs fazem parte das finanças, temos contratos, podemos ganhar pontos, temos que aumentar o valor dos robôs ganhos, caso contrário eles vão valer muito pouco, portanto um pouco financeiro, não muito, mas o suficiente para fazer este jogo um bocadinho apimentado nesse aspecto. A parte dos combos, a parte da elegância da seleção de ações, a roda de seleção de retiro podia não ser feito, mas foi feito e está muito, muito interessante. Um gimmick muito bom que eu gosto, a rodar a rotação da roda e a retiro das peças. Está um gimmick muito bom e que lá está, que a minha opinião é: adquiram este jogo, porque este jogo é fabuloso. Como é verdade que ao início, se não estiverem muito acostumados a jogos mais complexos, este jogo ao início poderá ser um pouco complexo, principalmente aqui, como eu já disse, nos nitpickings, assim, numas pequenos mecanismos de preparação, de preenchimento, podem ser um bocadinho difíceis, mas de resto a colocação de peças e as peças vão nos dar outras peças. Vocês vão ver que a partir de uma certa altura este jogo torna-se super suave e vocês vão adorar. Sem dúvida é um jogo obrigatório para quem gosta deste combo, encadeamento de ações. E pronto, foi este então o como jogar e análise do Bot Factory da Eagle Gryphon Games e dos designers João Quintela Martins e Vital Lacerda. E ficamos por aqui. Espero que tenham gostado, espero que voltem para mais vídeos e até ao próximo vídeo.